travando. Deixa eu só organizar aqui de novo. Fechou. Então vamos lá. Então beleza. Vocês entenderam que o Node ali é um ambiente de execução JavaScript, mas ele é do lado do servidor, então é do lado do computador, não é ali do navegador, certo? Certo. Tá. E aí, aquele ponto que a gente já conversou, ele permite executar JavaScript fora do navegador. E aí... Então tá, a gente já instalou o Node ali. Vou passar um passo a passo maior, que aí a gente consegue também relembrar, né? Então, naquele esquema que a gente viu de módulos, que é nada mais do que ter um arquivo de poder importar e exportar, igual a gente fez aqui. Então, eu posso até apagar isso aqui. Então, a gente tem um objeto, está exportando ele desse arquivo. E a gente está importando ele aqui usando o require. O Node, por padrão, ele já vem com algumas bibliotecas, alguns arquivos prontos. Então, o HTTP nada mais é do que um deles. Então, a gente está importando o módulo HTTP aqui. E, como eu disse, ele é um módulo que já vem embutido com o Node. E ele permite a gente criar servidores ali e manipular essas requisições que vão ser feitas para o nosso próprio servidor. Então, como que eu crio esse servidor, né? Então, a gente pode fazer um const server que vai receber http.createServer. Vou passar uma arrow function aqui, rec e res. E o que elas vão ser, né? Elas vão ser, rec é a requisição e res é a resposta. Posso até escrever aqui para início, depois a gente pode diminuir. Então, request response. Por padrão, se a pessoa acessar aqui, eu vou retornar para ela um res.end. Vou retornar um parabéns. Você acessou minha API. E eu tenho que falar a porta que eu quero usar. Então, server.listen. E eu passo a porta que eu quero. Então, vou passar 3000, que é a padrão ali que a gente usa. Então, vou abrir meu terminal. Deixa eu limpar ele aqui. Já vou acessar essa pasta aqui para não ter que ficar escrevendo o nome dela toda hora. Então, cd API. Já entrei nela. E agora, node index.js. E aí ele começou a executar. Então, se eu acessar aqui, parabéns. Você acessou minha API. Beleza? Beleza. Fechou. Então aqui a gente está importando o módulo. Aqui estamos criando um servidor e os dois parâmetros da função interna são a requisição e a resposta. E aqui estamos dizendo que nosso servidor irá escutar a porta. Então toda vez que alguém acessar, é a porta que ele vai estar utilizando ali. Toda vez que eu alterar meu código, eu preciso parar e rodar de novo. Por quê? Para ele atualizar, ele rodar o código mais atual. Então beleza, então aqui dentro eu já consigo fazer um monte de coisa. E nesse próprio request a gente já tem um monte de opção. Então quando alguém acessar, eu vou fazer um console.log request. Eu acho que é method. Eu acho que é minúsculo, method. Então toda vez que alguém acessar, eu vou conseguir ver o método que essa pessoa está acessando. Então vou iniciar aqui de novo. Iniciou e vou lá no navegador. Então, se eu acessar, alguém acessou, e agora eu tenho o método dessa pessoa, get. Então eu consigo ver isso. Tem algumas ferramentas. E como você viu isso? Eu coloquei um console.log dentro do meu server, dentro da onde eu estou criando o meu servidor. E antes de retornar, eu estou falando, dá um console.log no método da requisição que está chegando para mim. Então lá no navegador, eu estou fazendo uma requisição, ó. E aí o que está chegando para mim nessa requisição? Várias coisas. Uma delas é o método. Lembra que por padrão o navegador manda get? Sim. Então tá aparecendo get para mim. Tem uma extensão
que ela é boa para utilizar e fazer ali algumas requisições. Eu acho que é HTTP. Deixa eu escrever aqui, ele vai mostrar. Ó, essa Thunder Client aqui. Como que eu paro de rodar e começo a rodar de novo? Ctrl C. Ctrl C. Isso. Vamos Ó, ver se funciona esse trem mesmo. ó, assim que vocês instalarem o Thunder Client, vocês vão clicar no íconezinho que apareceu aqui. E aqui a gente consegue trabalhar com algumas requisições. Ó, Então, por exemplo, vou vir aqui em New Request. E aqui eu consigo fazer algumas requisições já. Vou deixar aqui do lado para a gente testar. Aqui embaixo a gente consegue ver de fato que está retornando. Então, minha É URL é tipo um post-it. e um post, né? Legal. É, post-it. Isso. Post-it também. Ó, então vou rodar aqui de novo. E aí vou fazer a requisição aqui. Ó lá, parabéns, você acessou minha API e aqui apareceu o GET. Olha se eu mandasse um post, por exemplo. Ele aparece post. Então toda a requisição que eu mandar aqui com outro método, ele vai pegar o método que está chegando e mostrar para mim. Então olha que legal, com a nossa lógica de programação que a gente já aprendeu, eu poderia fazer assim, ó, const method, ou melhor, vou fazer aquilo que a gente aprendeu de pegar coisa, criar uma variável direto de um valor do objeto. Então const, vou abrir um objeto aqui, escrever method que recebe do response. Então, se eu fizesse aqui agora, olha que legal, ó, if method igual get, ou seja, se o método for get response.end, você fez uma requisição do tipo get. Vou fazer outro if aqui. Deixa eu só colocar um ponto e vírgula. Depois que eu retornei, ele não executa nenhum código. E eu não posso ter mais de um response.end. Pode ver que eles são sempre dentro de um if, porque só vai executar se acontecer algum. Então, olha que legal. É o método get, vai retornar isso aqui. Else if não é o get, mas é o post, vai retornar isso aqui. E se não for nenhum desses, ou seja, else response.end, você fez uma requisição diferente de get e post. Então vou parar de rodar e rodar de novo. Por que que você fez method dentro de colchetes como se fosse objeto? Porque response é um objeto, então se eu fizesse response ponto, tem um method. Só que também vai ter mais pra frente a URL, vai ter várias coisas que eu vou querer utilizar. Então, em vez de ficar criando uma variável fazendo igual, response várias vezes, lembra que eu poderia fazer assim, ó. Dá na mesma? A diferença é que ele pega esse método e eu já pego ele direto. Só que se eu quisesse outro, eu teria que fazer método, ou melhor, url2 igual response.url. Aqui não, eu só passo aqui e ele já cria uma variável com o nome da propriedade. Então, a longo prazo, a gente vai ganhar muito mais espaço, muito mais organização, certo? Tá. Você vai disponibilizar esse vídeo onde? Vou ver onde eu subo, aí eu aviso vocês lá no grupo. Então, vamos testar isso aqui, ó. Vou parar de rodar e rodar de novo. Tá rodando. Então, vamos lá. Vou mandar um get. Olha o que ele me retornou. Você fez uma requisição do tipo diferente get post. Uai, mas por quê? Vamos tentar descobrir aqui. Log method. Então a gente consegue também ver ali o que está chegando. Então mandei. Olha, está chegando undefined. Por quê? Por que vocês acham? Vamos ver se alguém Nossa, não sabe. faço ideia. Oi? Perdão. Ó, tá chegando undefined pra mim, mas por quê? Porque você pegou o response, não request? Exatamente. Essas informações vêm na requisição. A resposta é o que eu vou enviar.
Exatamente isso. Então tem que pegar do request. Se a gente parar de rodar e rodar de novo, você fez uma requisição do tipo get. Vou mandar uma post agora. Você fez uma requisição do tipo post. Vou mandar qualquer outra agora. Você fez uma requisição direct. Então vocês estão vendo? Eu consigo manipular aqui de acordo com o que eu estou mandando. Então eu consigo olhar isso aqui, o que é bem interessante pra gente. E Então, tipo assim, const method, tipo, method nada mais é que get, post, delete e isso é o tudo método. mais. Tá recebendo o request, que é a requisição que a gente faz ali no arquivinho ali. Se vai ser get, post. O que eu estou fazendo em cima é a mesma coisa que seria assim, ó, request.method. A diferença é que eu pego esse method e já crio direto. É a mesma coisa essas linhas, ó. Certo? Mas é isso mesmo, eu estou pegando o método dentro de request e estou verificando. E aí conforme o que chega eu retorno uma coisa diferente. Então outra coisa que tem dentro de request, que eu poderia fazer além de request.method, eu poderia fazer request.url. Então vou colocar aqui também, ó, URL e vou dar um log URL. Vamos ver o que ele vai retornar pra gente. Deixa eu parar de rodar. Ó, então ele retornou barra. Por quê? A URL pega o que está vindo depois do 3000, que é para eu diferenciar os meus endpoints. Então se eu fizer barra users e mandar, ó lá o que está chegando para mim. Então eu já consigo diferenciar tanto o método quanto a URL. Perfeito, é o que eu quero. Então agora vamos meio que simular aqui alguma coisa de filme, né? Eu vou criar aqui um const movies e vai começar com uma lista vazia, certo? E aí, vou apagar isso aqui e a gente faz junto. Então vamos lá. Se, deixa eu desligar o Copilot aqui. Então, se o método for get, ou seja, se a pessoa está mandando um get, na teoria ela está querendo pegar algo. E URL for igual barra movies, eu vou fazer response.end e mandar direto movies, certo? Else, eu vou fazer response.end, eu não criei nada ainda, então eu vou fazer método não implementado. Então vamos testar. Vou parar de rodar. Tá sendo um saco, né? Toda vez eu tenho que vir aqui, parar de rodar, rodar de novo. Se a gente olhar no navegador e procurar por Nodemon, é uma ferramenta de desenvolvimento que faz que ele, toda vez que a gente atualiza o arquivo, ele consegue saber e já roda o terminal de novo pra gente. Isso é uma ferramenta de desenvolvimento. Como que eu instalo uma ferramenta de forma global, ou seja, no meu computador? Eu escrevo, eu vou colocar o sudo aqui por conta de permissão, mas vocês não precisam. Então, sudo npm install e o nome da biblioteca. Eu quero instalar o Nodemon. Então, Nodemon. O meu ele pede assim, a maioria de vocês eles não vão pedir. Vocês vão fazer isso, ó, ele vai começar a baixar. Oi? Eu não sei se eu já tenho. Eu acho que eu já tenho naquela vez, hein, talvez. Eu acho que vocês já têm. Mas como que vocês fazem, né? Vocês vão escrever Nodemon ao invés de Node e o nome do arquivo. Se ele rodar, ó, eu já não tenho. Por quê? Porque a gente tem... Ah, faltou uma coisa muito importante. Para instalar no meu computador, eu tenho que fazer "-g". Porque senão, ó, ele instalou no lugar do meu arquivo. Não é isso que eu quero. Então vou apagar essa pasta. Depois eu apago, tô sem permissão aqui. E vou rodar, ó, sudo npm install "-g Nodemon". E aí ele vai instalar de forma global. Agora se eu escrever Nodemon index.js, ele vai ficar verdinho assim, ó. Então olha que legal. Atualizei qualquer coisa, ele já restart, já deu um Meu restart. apareceu nesse negocinho aqui, ó. Calma aí que eu não tô vendo sua tela. Beleza, não tem problema. Ele tá falando pra você atualizar, mas aí depois a gente atualiza. Mas vai funcionar.
Então agora toda vez que a gente atualizar, não precisa mais fazer isso, já vai automático. Então vamos testar aqui, ó. Método não implementado. A gente não tem um método pet aqui, então ele vai cair aqui, seguindo a nossa lógica, né? O método é get e é barra moves? Não, não é get, então já nem cai aqui. Então vamos mandar get agora. O método, ó, método não implementado. O método é get, mas a URL é barra moves? Não, é barra users. Então vamos mandar um barra moves aqui. Movies. Ó, foi, só que ele deu um erro, ó. The chunk argument must be of type string. O que ele está falando? Por padrão, as coisas vão do tipo string. Se a gente está mandando um JavaScript, que é um array, um objeto, no nosso caso aqui, a gente tem que falar o tipo qual vai ser o tipo do retorno que a gente está enviando. Então, como que a gente faz isso? Da mesma forma que vocês colocam aqueles headers falando qual é o tipo do que vocês estão enviando, aqui tem a mesma coisa, que é response.write head. E aqui a gente vai colocar o que? 200, que é o status code, né, o código ali da resposta, que 200 é ok. E aqui a gente vai colocar aquele content type que a gente está acostumado. Vou colocar aqui para colocar um texto, content type, 2 pontos. E aqui a gente fala o que? Eu acho que é application /json. Ó, já salvei, ele atualizou. Se eu mandar, ó, deu erro. Vamos ver por que aqui. Deixa eu ler. Content type, application.json. Tá escrito certo. Ah, sabe aquela questão do JSON.parse e o JSON.stringify? Aqui ainda tem. Então a gente tem que trabalhar com isso também. Muito simples também. JSON.stringify moves. E agora se a gente chamar, a gente tem um array aqui. Então beleza, a gente já fez um método que vai retornar o array. Qual que é esse método? Get com /moves. Agora a gente vai fazer o de adicionar. Como que funciona isso, né? Estão me ouvindo? Então. Tá. Então bora lá. Como que a gente faz, né? O método para adicionar, na maioria das vezes, é post. Então a gente faz if, ou melhor, se não for get, a gente faz o que? Um else if, ou seja, se não, mas se. Vou até copiar daqui de cima, ó. A gente for post agora e for /moves, quer dizer que a gente vai receber algum dado. Esse else, na verdade, tem que ficar lá embaixo, né? Aí, agora sim. Então tá. Como que a gente vai receber, né, esses dados ali dos parâmetros? O Node, ele fala assim pra gente. Ó que legal. Eu vou usar query params, que é o quê? Aquele de a gente colocar uma interrogação no final e passar algum query param, ou seja, algum nome da propriedade e o valor. Então seria nome igual Guilherme. Vou enviar. E aqui eu vou dar um console log nessa URL. Olha lá, moves, ele coloca uma interrogação, nome /Guilherme, certo? Então ele está pegando aqui inteiro. Eu quero passar outro. Idade igual 45. Então ele está pegando. Só que, como que eu vou separar isso, né? Isso é um problema pra gente. Daria pra fazer. Como que eu faria isso, né? Eu poderia usar as funções de string pra ir quebrando. Então eu poderia fazer assim, tipo, const params igual. Aí eu teria que fazer o quê? url.split, ou seja, eu vou transformar em um array. E qual que vai ser o caractere que vai separar? Interrogação. Então se eu fizer log params, só params, só para vocês verem, ele me retorna um array com 2, o que está antes e o que está depois. Eu quero o que está depois, então é na posição 1. E agora eu já tenho somente isso. Então além de interrogação, eu vou colocar barra também. Então agora já está vindo moves
e, ou melhor, interrogação, nome, tanana, que estranho. Deixa eu deixar só interrogação. E deixar só o parâmetro aqui pra gente ver de novo que tá vindo. Então, ó lá, moves, e aqui tá certo. Então, eu quero isso aqui na posição 1. Tá? É que eu tô dando 2 console log, né? Deixa eu tirar isso aqui pra não ficar confuso. Ó lá, então nome igual Guilherme e idade 45. Agora é só eu pegar essa variável, fazer o que? Outro split. E aqui eu posso separar por e comercial. E agora a gente já tem um array com as outras coisas. Assim, vocês estão vendo? Tipo, é lógica, vocês vão quebrando. Só que o Node falou, pô, não vou dificultar a vida dessas pessoas, né? Vou criar um arquivo JavaScript que trata tudo isso pra mim. Qual que é ele? Const URL igual require URL. Então, estou importando o arquivo URL aqui. Como que ele funciona, né? Primeiro eu tenho que transformar essa URL, dar um parse nela, né, para ele quebrar certinho. Ele já tem uma função que faz isso para mim, então const parsed URL igual URL, que é o que eu importei ali em cima, ponto parse. O que ele recebe? Minha URL e um true aqui. Então, vou fazer um console log aqui, ó, log parsed URL, vamos ver o que ele falou. URL.parse is not a function. Eu vou ter que mudar o nome aqui. Eu vou colocar, sei lá, vamos pensar aqui, URL lib, porque já tem uma URL aqui, né? Vou chamar, e olha lá, ele tem um monte de coisa. E olha que legal, o query tá exatamente um objeto com o nome que eu tô passando aqui e o valor. Perfeito. Então ele tem isso aqui, ponto query. Olha que legal agora. Um objeto com que tá chegando. Perfeito, tô recebendo dados na minha requisição. Então eu posso fazer o que aqui? Const query data recebe. Posso até deixar tudo em uma linha só. Pronto. E agora se a gente der um console log query data e chamar, ó lá, certinho o que eu preciso. Então, ó que legal, se eu fizesse ponto nome e mandasse, ó lá, Guilherme. Então ele tá pegando. E agora, se o método for post e a URL for movies, eu quero fazer o que? Eu quero fazer movies.push e adicionar o que? Um objeto que vai ser o que? O meu query.data. Vou até fazer melhor, vai ser nome, que vai ser o nome do filme, né? Então, query.data.title, vou mudar lá depois. E eu vou fazer o que? Description query.data.description. E agora ele vai adicionar. Então, ó que legal. Vou passar aqui um title agora. Minions. E description. Ó que legal, eu posso mudar aqui também. Ele muda lá direto pra mim. Vou colocar aqui, sei lá. Um filme divertido. Então, ó, vou mandar um post. E eu tenho que retornar alguma coisa, né? Muito importante. Então, response.end. O que eu vou retornar? Vou falar também que a resposta vai ser um JSON. Ele vai ser 200 e eu vou falar o que? Res.end json.parse, ou melhor, stringify. E aqui eu vou passar um objeto, message, que é o que vocês já aprenderam a receber lá. Filme cadastrado com sucesso. Vamos testar isso aqui. Então, ó, tô mandando post movies, ou seja, post. A URL eu acho que agora vai dar errado, mas vamos testar. Enquanto isso, eu vou dar um console log nisso aqui pra gente ver o que vem. Então, mandei. Ó, ele retornou o que? Método não implementado. Por quê? Porque a URL não tá só barra movies, tá barra movies, barra tudo isso aqui.
Só que cada vez que eu for mandar, eu vou mandar um filme diferente. Isso é um problema. Por quê? Porque eu preciso saber qual URL que eu quero. E só que eu não posso olhar para o que está vindo como parâmetro. Eu tenho que olhar só para essa URL. E olha que legal que ele tem aqui, pathname. Então eu posso fazer o que aqui? De novo, né? Const parsed URL recebe isso aqui. Opa, inverti aqui, né? E aí aqui eu só coloco de novo parsed url.query. Nem precisa, eu acho, disso. Ficou tão minúsculo, a gente só pode tirar daqui e trocar essas duas palavrinhas assim. E aí que tá a jogada, né? Agora eu paro de olhar isso aqui e começo a olhar o parsed url.pathname, que é exatamente o que tá vindo aqui, ó. Então se eu salvar, ele resetou. E agora ele... Vamos ver aqui o que aconteceu. Parsed, posso tirar esse console log. Ele retornou método não implementado. Ah, porque eu tô mandando post, né? Então tem que fazer a mesma coisa aqui embaixo. Bora testar. Filme cadastrado com sucesso. Eu vou duplicar essa requisição aqui. Eu acho que dá pra eu criar uma nova por aqui. Aí. E aí eu vou deixar uma pro get e uma pro post aqui. Então vou pegar tudo a mesma coisa aqui. Colar aqui. Tirar esses parâmetros que eu coloquei. E mandar só um get. Então se eu olhar agora, olha lá o filme que eu cadastrei. Que é o caso de vocês, né? Tem um pra vocês favoritar e um que retorna os favoritos. Então vou cadastrar outro agora. Naruto. Um filme ninja. Mandei. Se eu olhar aqui, ele adicionou, ó, porque caiu aqui, adicionou. E se eu olhar, já tem 2 filmes. Então assim a gente vai construindo uma API. Qual que é o ponto, né, aqui do back-end? A gente não tem muito contato visual, né, do que está acontecendo. Tipo, pô, eu não tô vendo uma div vermelha aqui. É muito mais código, ver o que está retornando aqui nas chamadas, tal, entendendo isso. Olha, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode também fazer um aqui para excluir, por exemplo. E aí fica como desafio isso, né? Vocês criam tipo uma lista de alguma coisa e vão controlando por isso. Então vamos fazer só o excluir aqui. Então, se não for get, se não for post, mas vou copiar aqui a mesma coisa. Mas for delete e for barra movies, faltou abrir a chave. Então, se for delete, o que eu quero fazer, né? Se for delete, eu quero receber... Vou até salvar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui vai ser meu get movies. E aqui vai ser meu add movies. E agora eu vou criar mais uma. Que eu não sei porque não apareceu. Mas é... Ah, é porque eu acho que ele depende da URL. Mas aí o método agora vai ser o delete. Então, vou renomear aqui também. Remove movie. Ficou até meio repetente, né? Mas qual que é o ponto? Vamos começar a adicionar um ID aqui também junto com o filme. Então, como é muito simples fazer o ID, é só contar quantos tem mais um. Então sempre vai ser um número a mais e nunca vai repetir. É um bom identificador. Assim, existem muitas outras formas melhores de fazer isso, mas por fim didático a gente usa isso. Então aqui onde ele está adicionando, a gente nada mais vai fazer do que um ID. O que a gente vai adicionar nesse ID, né? Movies.length mais 1. Então se for 0, o ID do primeiro vai ser 1. E assim consecutivamente. E o delete, o que a gente quer receber aqui como parâmetro? A gente quer receber... Eita, aqui não, aqui. A gente quer receber o ID do filme que a gente quer apagar. Então a gente vai fazer ID igual a 1, sei lá, a gente quer apagar o filme 1 que a gente vai adicionar. Então vamos testar isso aqui.
ou melhor, criar lógica, né? Então, primeiro a gente tem que achar a posição desse cara na nossa lista. Então, const index igual moves.findIndex. E aqui ele recebe uma função anônima também. Uma arrow function no caso, né? Então, a gente pode fazer move. E a gente quer retornar aqui na frente o quê? A gente quer retornar onde? O move.id é igual parsed url.query.id. Ou seja, a gente quer achar o filme que o ID seja igual o ID que a gente está passando aqui em cima. Então a gente já tem esse index e para apagar é muito simples. Moves.slice, a gente passa o index que a gente quer apagar e quantos a gente quer apagar para frente, um só. Depois disso, a gente pode copiar essas linhas. A gente fala que o retorno vai ser um JSON e aqui a mesma coisa, filme removido com sucesso. Se ele não achar o index, eu acho que ele retorna -1 quando ele não acha. Deixa eu ver se ele fala aqui. Olha lá, end -1 otherwise, em outro caso. Então, se for igual a -1, a gente vai falar return res.end. A gente pode... dá até pra copiar aqui. Porque dá um erro, né? A pessoa tá mandando um ID de um filme que não existe. Então, sempre que vocês quiserem, vocês vêm naquele HTTP cat lá que eu mostrei pra vocês. E aí vocês olham os erros aqui que tem. Então, olha que legal. É um erro. É muito bom. É útil mesmo. Ó, então a gente pode mandar um bad request. A gente pode mandar um not found, que é um não encontrado. Então aqui a gente manda um quê? 404. Vai ser um JSON. Filme não encontrado. Então a gente já pode testar isso aqui. Ele já reatualizou aqui, bora lá. Então vamos lá. Vou pegar os filmes. Não tem nenhum porque eu reiniciei. Vou adicionar um. Então Naruto. Adicionei. Se eu olhar de novo, tem um. E eu vou mandar aqui o filme 1. Filme removido com sucesso. Se eu olhar de novo, ele ainda está aqui. Oh não, por quê? Vamos olhar o slice. O que a gente pode fazer aqui também é dar um log no index. Só pra gente ver o que está chegando. Então vou adicionar um. Vou ver se tem um lá. E vou remover. Ó, ele chegou na posição 0. Então ele tem que pegar o 0 e remover 1. Deixa eu só ver o que ele fala aqui. Ó, ele retorna, na verdade, um array. Então eu tenho que fazer moves, recebe, moves.slice. Então, ó, 100 filmes. Adicionei o Naruto. Tem o ID 1. Se eu vim aqui e mandar com o ID 1, deu erro. Que erro? Ele está falando que é uma constante. Eu não posso mudar o valor de uma constante. Então, o que a gente faz? Por enquanto, vou mudar para let, né? Mas no próximo a gente vai ter um porquê, né? Mas a gente melhora isso. Então, ó, 100 filmes. Adicionei um filme. Removi um filme. Se eu olhar lá no get movies... não, eu mosquei demais aqui. O slice, ele retorna o que eu retirei, ó. Retorna uma cópia da seção que está entre o start e o end. Então, na verdade, era para ele tirar. Eu não sei porque ele não está tirando. Deixa eu testar de novo. Vou adicionar 2 filmes. Dar um get movies. Sabe o problema? É splice. Não é slice. Então, ó. Adicionei um. Tem um. Se eu remover, removido com sucesso. Se eu olhar lá, não tem nenhum filme. Então vou adicionar vários Narutos aqui. Se eu olhar, tem vários, só que cada um tem um ID diferente, ó. E agora eu quero remover o com ID 5. Então venho aqui, 5, mandei. Se eu olhar lá, não tem mais 5, só tem 4. E assim a gente faz uma API. Então foi assim que eu fiz o controle do que vocês fizeram. Da questão de filme. Eu montava o endpoint e fui passando a rota que eu queria. E o resto é lógica. Então, só para recapitular, né? Vou colocar aqui
pontos importantes. Então, o primeiro. Vou até colocar... Opa, ele já completou pra mim assim. Mas o primeiro é o que? Se a gente olhar nosso servidor Node pode retornar, ou melhor, deve, né? E conter somente um response.end, pois não tem como a gente fazer mais de uma resposta. Vocês vão falar, tem vários, mas ele só cai aqui quando cai dentro de um if ou um else. Então acaba morrendo ali. Então, nosso servidor só pode ter um. 2. Isso aqui é padrãozão. Vou ter que colocar padrãozão. Qual que é o ponto, né? Toda resposta deve conter o tipo do retorno, status, tipo do retorno e conteúdo. Exemplo. Response.writehead, response.end. E aqui a gente transforma e tal. Eu acho que esses são os pontos mais importantes. Eu vou parar aqui.